pessoal. Hoje à noite vamos caminhar juntos por uma estrada empoeirada, cheia de passos apressados, sussurros tensos e corações batendo forte. Está calor, você sente a areia grudando nos seus pés. O sol já se escondeu atrás dos muros antigos de Jerusalém, mas o ar ainda vibra com uma eletricidade estranha. Algo está para acontecer. Você ouve gritos, depois um silêncio cortante, o tipo de silêncio que faz seu estômago apertar. No meio da praça, entre colunas e sombras, uma mulher é empurrada com força. Ela tropeça, cai de joelhos. Seus olhos brilham com medo. Lembre-se, não importa onde você esteja, o que esteja fazendo, ou qual seja a situação, sempre se lembre de Deus, porque Ele está sempre te observando e te protegendo em qualquer situação. Então, antes de dormir, não se esqueça de orar a Deus, para que tenha uma boa noite de sono com lindos sonhos. Curta o vídeo. Inscreva-se no canal se você realmente gosta do que estou fazendo aqui. Comenta aí de onde você é e que horas são agora onde você está assistindo. Agora apague as luzes. Pode ligar o ventilador para ouvir o som suave da brisa. E vamos começar nossa jornada esta noite. Você se move lentamente, tentando não fazer barulho, como se seu próprio movimento pudesse mudar o destino daquela mulher. Os fariseus estão ali. Eles falam alto e você consegue ouvir palavras como lei de Moisés, apedrejamento e adúltera. Sim, essa é a palavra, forte e seca. Você vê homens com pedras nas mãos. Não são pedrinhas de calçada, não. São pedras grandes, afiadas, escolhidas a dedo. A mulher está de cabeça baixa, cabelo cobrindo parte do rosto, mãos trêmulas. Ela mal respira. E ali no meio daquela tempestade, prestes a explodir, Jesus. Sim, ele está lá, sentado, como se tudo aquilo não fosse nada novo, como se já soubesse o final da história. E, spoiler, ele sabe. Você se aproxima um pouco mais. Pode sentir a tensão na pele, o suor escorrendo devagar pela nuca. Os fariseus querem um sim ou um não. Querem que ele diga, sim, podem apedrejá-la, ou não deixem-na ir. Uma armadilha, claro. Eles sempre fazem isso. Porque se Jesus disser sim, perde sua fama de misericordioso. Se disser não, desrespeita a lei de Moisés. Um beco sem saída. Mas você sabe como Jesus é. Ele não responde como o mundo espera. Ele faz silêncio. Um silêncio que fala mais do que 1000 sermões. E então, ele se abaixa. O que está fazendo? Está amarrando as sandálias? Não. Ele está com o dedo esticado traçando algo na areia do chão da praça. Você não consegue ver exatamente. A multidão também não, mas todos param, inclusive você. O som das pedras balançando nas mãos dos acusadores agora parece distante. O único som é o leve arrastar do dedo de Jesus, escrevendo algo que naquele momento parece mais importante do que qualquer sentença. Você se abaixa um pouco, tenta espiar, mas não dá, está de longe. E sinceramente, nem importa tanto o que ele escreveu naquele segundo. O gesto já é tudo. Ele desvia a atenção da mulher, desvia o foco da culpa, desvia o olhar assassino daqueles homens. Todo mundo olha para o chão agora, não para a vergonha dela. O tempo parece congelar. Você olha para Jesus, e ele está calmo, como quem sabe o que ninguém mais sabe. E nesse instante você se dá conta a verdadeira pergunta. Não é, ela merece morrer, mas e nós, o que merecemos? Você sente uma pontada no peito. O clima está pesado, e você quase deseja que alguém diga alguma coisa. Um suspiro, um passo, qualquer coisa que quebre essa tensão. E então Jesus se levanta devagar, não com pressa, nem com raiva, apenas algo firme. Você prende a respiração. Ele olha para os homens não com desafio, mas com verdade, pura e crua, do tipo que dói. E ele diz àquele de vocês que nunca pecou que atire a primeira pedra. Simples assim. Como uma brisa que entra pela janela no fim da tarde e muda completamente o ar do quarto. Você sente essa brisa agora. Ela arrepia seus braços, e as palavras dele,
ainda ecoam. Você olha para o homem mais velho do grupo. Ele segura a pedra com força, os dentes cerrados. Mas então, larga. A pedra cai com um som surdo. Não muito alto, mas alto o suficiente para marcar o início do fim daquela farsa de justiça. Outro homem faz o mesmo. E outro. Você conta um por um como as pedras caem. E cada queda parece tirar um peso de dentro do seu peito também. Logo só restam dois ali, a mulher e Jesus. E você? A praça agora está quase vazia. O chão antes coberto de poeira e expectativa agora tem pedras abandonadas e um rabisco feito por um dedo divino. Você se aproxima mais. A mulher ainda está no chão e Jesus a observa com ternura, não com condenação. Ele pergunta: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Ela balança a cabeça. A voz sai fraca, mas firme. Ninguém, Senhor. E então ele diz algo que você nunca mais vai esquecer. Nem eu te condeno. Vai, e não peques mais. Sim, perdão. Não negação do erro, mas um recomeço. Você sente como se estivesse ouvindo essas palavras diretamente, como se ele também estivesse falando com você. Talvez esteja. Você respira fundo e não consegue parar de olhar para o chão, porque agora tudo o que importa é descobrir o que foi que Jesus escreveu no chão. Você ainda está ali parado, olhando para o chão. As pedras largadas ao redor parecem mais pesadas agora do que quando estavam nas mãos daqueles homens. Cada uma conta uma história de julgamento, de arrogância, de pressa em apontar o dedo. Mas elas não voaram. Ficaram no chão vencidas por algo tão simples quanto uma frase. Você passa devagar por entre elas como se tivessem espinhos, ou quem sabe pequenas vozes te perguntando: e você? Já atirou a sua? A mulher se levanta com a ajuda de Jesus. O rosto dela não é mais o mesmo. Ainda tem marcas de poeira, o cabelo ainda bagunçado, mas agora ela carrega algo diferente no olhar. Talvez um certo alívio. Talvez paz. Você não sabe ao certo, mas sente que presenciou algo maior do que apenas o perdão de um erro. Foi uma troca de peso. Jesus levou o fardo invisível dela e talvez esteja levando o seu também. A multidão já sumiu. Só restam as pegadas e aquela brisa mais fria da noite que começa a cair. Você está ali quase sozinho, e mesmo assim, parece acompanhado. Um som suave de passos na areia. Não os de Jesus agora, mas os seus. Porque sim, você se move em direção àquele ponto exato onde ele se abaixou. Onde começou tudo. Aquela primeira escrita no chão. Você se agacha, coloca a mão sobre a areia. Ela ainda está morna do calor do dia. Seu dedo percorre o chão tentando traçar as linhas que Jesus desenhou. Mas o vento já passou por ali, e parte da mensagem se escondeu sob a poeira. Você sente uma frustração leve. Queria tanto saber o que ele escreveu. Algo sagrado, um segredo, talvez uma resposta pessoal. E então você começa a imaginar. Talvez ele tenha escrito os pecados dos acusadores. Tipo, mentiu ontem, olhou com desejo, enganou seu irmão. Uma lista. Um inventário celestial na frente de todos. Pode ser. Mas também parece fora do estilo de Jesus expor as feridas dos outros assim. Ele é mais sutil, mais profundo. Talvez ele tenha escrito um versículo antigo, algo do tipo: não há justo, nenhum sequer. Ou quem sabe, com amor eterno te amei. Palavras que curam e confrontam ao mesmo tempo. Ou talvez, só talvez, ele tenha escrito o nome dela. Não o nome pelo qual os outros a chamavam adúltera, impura, vergonha, mas o nome real, o nome que o céu conhece, a identidade dela antes da queda, aquela que o Pai deu no momento em que ela nasceu. Você pensa nisso e seu coração acelera. E se ele escreveu o seu nome também? A ideia te pega de surpresa, e por um instante você quase consegue ver. Uma linha torta, uma curva suave, uma letra familiar, mas o vento sopra, de novo, e tudo some. Você se senta ali tentando entender por que essa cena não te larga. Já passou, a mulher foi embora,
Jesus também. Os fariseus desapareceram. Só sobra você e o chão. E essa curiosidade incômoda misturada com reverência. Você olha em volta. As casas estão distantes. As janelas começam a se fechar. Crianças sendo chamadas pelas mães. O som das jarras com água. A cidade volta ao ritmo normal, como se nada tivesse acontecido. Mas você sabe que algo aconteceu. Você viu uma alma ser libertada. Você viu pedras perderem sua força. Você viu palavras invisíveis se tornarem mais poderosas que gritos. E agora você quer mais. Não é só sobre o que foi escrito. É sobre por que foi escrito. Jesus podia ter dito tudo. Podia ter apenas falado como fez tantas vezes. Mas ele escolheu escrever. No chão. Em silêncio. É como se dissesse: nem tudo precisa ser gritado. Algumas verdades são sussurradas na poeira. Você se levanta devagar. Seus pés marcam o solo ao lado dos rabiscos que restaram. E aí você tem uma ideia um pouco maluca, mas irresistível tentar escrever também. Você abaixa o dedo e desenha algo. Nada grandioso, só uma palavra que te define hoje. Talvez cansado, ou confuso, ou quem sabe, esperando. A areia aceita tudo. Não julga, não apaga, apenas acolhe. E ali você sente que algo começa a mudar. Como se ao escrever você começasse a abrir uma porta para dentro de si mesmo. Você não está mais apenas tentando decifrar o que Jesus escreveu. Agora você está tentando entender o que ele quer escrever em você. A brisa sopra de novo, mais suave desta vez, quase como um carinho. E você ouve não com os ouvidos, mas com o coração. Ainda tem mais. Você sorri meio sem querer. Porque no fundo, sempre tem mais com Jesus. Ele não começa algo para deixar pela metade. E se ele começou a escrever naquela areia, é porque tem uma história completa vindo por aí. Você dá uma última olhada para o chão, respira fundo e começa a caminhar. Devagar, porque agora, mais do que nunca, você está pronto para seguir as pegadas dele e descobrir uma por uma as palavras que ele ainda vai escrever, não só na areia, mas na sua alma. Você caminha devagar os pés, ainda marcando a areia que guarda segredos antigos. A noite avança e o céu está cheio de estrelas. Elas parecem mais próximas do que nunca, como se quisessem te ouvir, como se soubessem que algo importante está prestes a acontecer com você. Você volta àquele ponto onde tudo começou, onde Jesus se abaixou e escreveu pela primeira vez. Agora o chão parece sagrado. Não é mais só terra. É um lugar onde o céu tocou o mundo com a ponta de um dedo. Você ajoelha com respeito, como se estivesse diante de um altar invisível. E aí, você decide fazer o que ele fez. Você se abaixa. Com o dedo começa a desenhar na areia, tentando entender o que sentiu Jesus naquele momento. Mas o que sai do seu dedo não é nada que se compare. São rabiscos confusos, palavras meio tortas. Você percebe que não tem o mesmo toque, a mesma calma, a mesma sabedoria. E tudo bem, porque sinceramente só ele tem. Você fecha os olhos, e aí algo acontece. Não um som, não uma luz, mas um tipo de calor no peito, uma presença. Você não está mais sozinho. Você sente como se estivesse sendo observado, não com julgamento, mas com amor. É como se Jesus estivesse de novo ali ao seu lado, abaixado, olhando o mesmo chão que você. E você sabe sem dúvida que está entrando em algo profundo. Você abre os olhos e vê, sim, vê, Jesus está escrevendo de novo. Você não sabe como explicar. Talvez seja um sonho, talvez uma visão. Talvez você tenha de alguma forma atravessado a barreira do tempo. Mas ele está ali, com o mesmo semblante tranquilo, a mesma paz nos olhos, e está escrevendo bem diante de você. Dessa vez você consegue ver melhor. Cada movimento do dedo dele é lento, preciso, quase poético. Ele não escreve como quem precisa informar. Ele escreve como quem está orando, como quem está curando. As palavras aparecem. Você lê: eu conheço o seu coração.
Simples, direto, desarmante. Você engole em seco. Como ele sabe? Como assim conhece você sente a primeira reação medo? Porque se ele conhece, então ele viu tudo, tudo mesmo. Inclusive o que ninguém mais sabe, as falhas escondidas, as intenções tortas, as vezes em que você julgou alguém só por aparência, as vezes em que você se escondeu atrás de uma desculpa para não fazer o que sabia que era certo. Mas antes que o medo cresça, outra palavra aparece logo abaixo. E ainda assim eu te amo. Você sente como se alguém tivesse tirado um peso enorme das suas costas. O chão ao seu redor parece respirar com você. Cada grão de areia vibra com essas palavras. Você lê e relê, tentando gravar isso na alma, ele conhece, e ainda assim ama. Jesus se levanta, mas você continua olhando para o chão. O que ele escreveu ali é diferente de tudo. Não são apenas palavras, são verdades eternas impressas na poeira do mundo. E você começa a entender, o chão que ele toca se torna mais firme do que pedra, porque é onde ele planta esperança. Você se levanta também, mas ao fazer isso percebe algo estranho. Tudo ao redor mudou. A luz está diferente. O ar tem um cheiro de jardim depois da chuva. E quando você olha para os lados, vê que não está mais na praça de Jerusalém. Está em algum outro lugar. Um lugar onde as palavras continuam no chão, mas agora brilham com uma luz própria. Elas se movem, mudam como se respirassem com você. É como se você tivesse entrado no próprio texto. Sim, parece loucura, mas é real. Você está dentro daquilo que Jesus escreveu. E mais do que isso, você faz parte daquilo agora. As letras se expandem ao seu redor, formando paisagens. Uma colina aqui, um vale ali, árvores nascidas de palavras como graça, verdade, perdão. Cada letra uma cor, cada frase um caminho. É como andar dentro de um salmo vivo. Você caminha e o chão brilha debaixo dos pés. Você se abaixa e toca a areia de novo. Ela não é só areia. É memória, é misericórdia, é palavra viva. E então você se pergunta, por que Jesus escolheu escrever no chão? Poderia ter escrito numa tábua, numa parede, em pedra como os 10 mandamentos, mas escolheu algo passageiro, algo que o vento poderia apagar. Talvez porque as coisas mais sagradas não precisam ser eternizadas em pedra. Elas ficam gravadas no coração. E talvez porque ele sabia que alguém como você um dia se abaixaria para tentar ler, e ao fazer isso, encontraria não só letras, mas ele. Você começa a caminhar por entre os escritos. Não tem pressa. Cada passo é um mergulho mais fundo. E no fundo você percebe que não está apenas seguindo palavras. Você está seguindo promessas. E cada promessa parece sussurrar: eu vejo você. Eu escuto você. Eu conheço sua dor. E não importa o que os outros digam, o que importa é o que eu escrevo sobre você. Você para e pergunta em voz baixa: o que o Senhor escreveu sobre mim? A resposta vem como vento entre folhas: filho, escolhido, redimido. Você fecha os olhos e deixa essas palavras pousarem sobre sua alma como uma coberta quentinha no fim de um dia cansado. Você não está mais em busca de um texto perdido. Agora você está dentro da maior declaração de amor já feita em silêncio, com um dedo na areia. Você continua andando por entre as palavras que agora fazem parte do cenário. É como caminhar dentro de uma música que não para de tocar, mas que muda de melodia conforme o seu coração bate. Cada frase que Jesus escreveu não é estática. Elas respiram, pulsam. Algumas são suaves como o som da brisa, outras são firmes como o toque de um sino à distância. Você vê uma nova palavra surgindo no chão, bem diante de seus pés. Ela brota como se viesse de dentro da terra, não escrita por fora, mas nascida por dentro. Lembre-se. E você para. Lembrar do quê? A palavra começa a se desdobrar em imagens como se fosse um portal. De repente você está vendo outra cena, não como um observador distante, mas como alguém dentro dela. Você está num campo de trigo. O sol está alto. A poeira dança no ar.
Um grupo de homens está reunido com olhares atentos. Jesus está ali também. Um homem se aproxima dele com uma mulher aos prantos. Ela segura um menino nos braços. O menino está doente. O homem diz com voz rouca de desespero: "Se o Senhor quiser, pode curá-lo." Você já ouviu essa frase antes? Talvez em alguma pregação, talvez dentro de você mesmo. Jesus se aproxima do menino. Toca a testa dele. Não diz nada por um momento, só fecha os olhos. O silêncio parece durar uma eternidade, mas então ele murmura uma palavra simples: "Viva." E o menino respira fundo, como se tivesse emergido da água pela primeira vez. A mulher grita de alegria. O pai cai de joelhos. E você sente algo se mover dentro do peito, como se aquela vida tivesse sido soprada também em você. A palavra "lembre-se" continua brilhando lá atrás. Você volta os olhos para ela e entende. Jesus está dizendo: "Não esqueça o que já fiz. Não esqueça quem sou. Quando tudo parecer escuro, lembre-se." Você toca a palavra como quem confirma uma senha sagrada. E de novo o mundo ao redor muda. Agora você está em uma pequena sala. O teto é baixo. Há poucas pessoas. A maioria com roupas gastas, mãos calejadas, olhos cansados. Uma mulher idosa segura um pão com carinho como se fosse um presente raro. Jesus está à mesa. Parte o pão e olha nos olhos de cada um. Ele não fala como um líder. Fala como um amigo. Como alguém que sabe das suas lutas e ainda assim quer jantar com você. Você senta à mesa também. Nem se lembra de como chegou ali, mas está. E Jesus olha para você. Só olha. Você sente vergonha por um instante. Pensa no que passou hoje, no que pensou ontem, no que deixou de fazer na semana passada. Mas ele não desvia o olhar. E ali em silêncio, ele responde a todas as suas perguntas, só com os olhos. E é assim que você entende o que realmente importa. Ele não está anotando seus erros. Ele está te convidando para ficar. A cena se dissolve lentamente. Você volta para o espaço onde as palavras continuam no chão. Mas agora elas são mais íntimas, mais pessoais. Você vê frases inteiras surgindo como flores desabrochando. Eu te vi quando ninguém viu. Eu escutei quando você pensou que orava sozinho. Você pertence a mim. É difícil segurar a emoção. Você se ajoelha de novo, mas dessa vez, não por causa da dúvida ou do medo. É por gratidão. Você percebe que Jesus não escreveu no chão só para calar os acusadores. Ele escreveu porque sabia que um dia você viria aqui, e que essas palavras ainda estariam esperando por você. Você se pergunta, será que outras pessoas também viram essas palavras? Ou será que elas só aparecem para quem decide se abaixar com humildade? Talvez seja isso. Talvez as palavras do céu estejam sempre por aí, escritas em superfícies simples, chão vento, pão lágrimas, e só consigam ser lidas por quem se curva. Você olha para o céu agora. As estrelas continuam lá, mas há algo diferente. Uma estrela em especial parece mais brilhante. Você foca nela, e por um instante tem a impressão de que ela pisca para você. Como quem diz, sim, eu também faço parte disso. O céu participa. Você ri. Um riso contido meio surpreso, meio agradecido. Aí Jesus volta. Sim. Ele aparece de novo, silencioso, calmo, caminhando devagar. Você se levanta meio sem jeito. Ele não diz nada, só se aproxima e aponta para o chão. Você olha. Uma nova frase se forma. Agora escreva você. O coração dispara. Você hesita. Mas ele entrega algo, um galho fino, uma varinha simples, quase sem graça. Você segura. E sabe que é a sua vez de responder. Você pensa nas palavras que quer deixar ali, não para serem lidas por outros, mas para ele. Você escreve devagar, eu não entendo tudo, mas eu confio. E quando termina, percebe que a frase começa a brilhar. Jesus sorri, e você entende que não precisa entender tudo. Só precisa continuar confiando. As palavras dele foram semente. As suas palavras são resposta.
e entre uma e outra cresce a fé. Você ainda está ajoelhado com o galho na mão olhando para sua frase escrita no chão. Ela continua lá firme e simples. Eu não entendo tudo, mas eu confio. E pela primeira vez você sente que essa frase é o suficiente, porque confiar em meio à dúvida é o que Jesus sempre quis de quem caminha com Ele. Fé não é ter todas as respostas, é continuar mesmo sem elas. Jesus ainda está ali. Ele se abaixa ao seu lado, como fez com aquela mulher apedrejada. Só que agora é com você. Os olhos dele encostam nos seus, e ele pergunta com voz mansa, quase num sussurro: o que você quer que eu escreva agora? A pergunta cai como uma pedrinha num lago pequena, mas as ondas se espalham rápido. Você não sabe como responder, porque no fundo quer tanta coisa, quer direção, paz, proteção, cura para alguém que ama, coragem para enfrentar o que vem por aí. Mas também quer entender o silêncio, entender o tempo de espera, entender por que certas coisas doem tanto. Você abre a boca, mas nenhuma palavra sai. Ele sorri paciente, e você entende que não precisa dizer nada, porque ele já sabe. Jesus coloca a mão sobre a areia mais uma vez, mas desta vez você não vê as palavras se formando. Você escuta, sim, escuta, como se o som da escrita fosse mais importante do que o conteúdo, como se cada traço fosse uma nota musical, e esse som é familiar. É o mesmo que você ouvia quando era criança e alguém lia a Bíblia baixinho à noite. É o som da palavra de Deus descendo até o chão do mundo. Você então fecha os olhos, deixando os sentidos absorverem tudo. E quando abre de novo, percebe que não está mais sozinho com Jesus. Há pessoas ao seu redor. Você as reconhece, mas de um jeito diferente. São pessoas do seu passado. Uma professora que te falou de Deus quando você era pequeno. Um tio que te levava à igreja mesmo quando você não queria. Um amigo que te emprestou uma Bíblia na adolescência. E até aquele estranho que orou por você uma vez num ônibus sem nem te conhecer. Eles estão ali, todos. E Jesus olha para você e diz: eles também escreveram no chão. Você olha para baixo e vê que ao lado da sua frase há muitas outras. Palavras apagadas pelo tempo, mas que ainda deixam marcas leves na areia. Elas se cruzam, se entrelaçam. Algumas dizem: Senhor, salva meu filho. Eu perdoo mesmo sem ser perdoado. Ainda espero. Tu és fiel mesmo quando eu falho. Volta logo, Jesus. Você se dá conta, este chão não é apenas o lugar onde Jesus escreveu. É o campo de todas as orações silenciosas. É o solo onde gerações depositaram sua fé. O que parecia poeira era, na verdade, semente. Jesus se levanta e convida você a andar com ele por entre essas palavras. Você caminha devagar, como se estivesse num museu sagrado. E cada frase que você lê reacende algo em você, um lampejo de lembrança, um sopro de esperança. Você vê palavras de mães, de filhos, de viúvas, de órfãos, de reis, de servos. E então Jesus para diante de uma nova frase que se escreve sozinha, como se vinda do céu. Bem-aventurados os que não viram e creram. Você reconhece a citação. João 20:29. Mas agora ela não está num versículo, está no chão diante dos seus pés, escrita diretamente pelo dedo que formou as estrelas. Jesus olha de novo para você. Você crê. Você não responde com a boca. Responde com o corpo todo. Seus ombros se soltam, o peito se abre, a respiração fica mais leve. É como dizer sim, com o coração inteiro. E ele entende. Ele sempre entende. Vocês continuam andando. Ao longe, há uma pequena fogueira. Pessoas estão sentadas ao redor, compartilhando histórias. Você se aproxima e ouve uma mulher contando com lágrimas nos olhos. Eu era aquela mulher. Aquela mesmo. A que quase foi apedrejada. E ele me salvou. Mas não só da morte. Salvou minha identidade. Salvou minha voz. Um homem pega a palavra. Eu era cego. E agora vejo. Mas não apenas com os olhos.
Eu enxergo as pessoas o valor delas, porque foi isso que ele me ensinou. Você senta com eles e, nesse momento, entende que tudo isso, todas essas histórias, todas essas palavras no chão, formam um só grande texto, o testemunho. Não está num pergaminho, está na areia e ao mesmo tempo está em você. Jesus sorri sentado do outro lado da fogueira. Continue escrevendo, ele diz. E você pergunta, o que o Senhor quer que eu escreva? Ele responde com aquele tom que mistura paciência e desafio. A verdade sobre você, não o que os outros dizem, não o que você finge ser, mas o que eu vejo. Você engole em seco. Porque escrever isso exige coragem. Você segura o galho de novo. A areia está quente agora, como se tivesse absorvido a chama da fogueira. Você escreve devagar, com a mão trêmula. Tenho medo de não ser suficiente. E antes que você se arrependa de ter escrito isso, uma nova frase aparece abaixo, escrita pela mão dele. A minha graça te basta. Você sente vontade de chorar, mas não de tristeza, de alívio. Ele vê tudo, e ainda assim responde com graça. Você levanta os olhos para o céu novamente. Aquela estrela ainda está lá, brilhando, guardando tudo. Você se deita agora com a cabeça apoiada na areia, cheia de palavras. E pela primeira vez em muito tempo você se sente em casa. A areia está morna sob suas costas, e você sente cada palavra gravada nela como se fossem pequenos travesseiros de verdade. Não letras duras, não pedras afiadas, mas acolchoados espirituais que formam um leito para sua alma. Você respira fundo. O céu acima continua limpo com aquela estrela brilhando fixamente. E Jesus ainda está por perto, não andando, não ensinando, não curando, só presente. E é nesse silêncio confortável que outra coisa começa a acontecer. Você sente a areia abaixo do seu corpo vibrar, como se estivesse sussurrando. Não é uma vibração de terremoto, mas de memória. Você se senta devagar, e então vê as palavras que estavam escritas estão começando a se mexer. Elas se juntam, se rearranjam, como peças de um quebra-cabeça. Não estão sendo apagadas, estão sendo organizadas. E no centro de tudo isso surge uma nova pergunta, feita de várias palavras antigas. Você sabe quem você é? O impacto dessa pergunta te paralisa por dentro, porque você achava que sabia, mas agora não tem tanta certeza. Jesus se aproxima novamente. Ele não repete a pergunta. Só olha esperando sua resposta, que não precisa ser perfeita, só precisa ser verdadeira. Você pensa em tudo que já disseram que você é. Você lembra dos rótulos, dos apelidos que grudaram como etiquetas de preço que nunca saem da embalagem. Inseguro, orgulhoso, inútil, difícil, muito sensível, muito racional, muito pouco espiritual. Todas essas vozes parecem ecoar, mas aos poucos vão sumindo. Jesus se senta ao seu lado com as mãos apoiadas nos joelhos. Ele olha para a areia e escreve de novo. Sem alarde, sem multidão, só vocês dois. Você é meu. Simples, sem rodapé explicativo, sem cláusulas, sem anexo. Você relê essa frase 3 vezes, 4, 5. Ela parece respirar, parece se mover, parece crescer dentro de você. Você não é apenas alguém tentando entender o que Jesus escreveu naquela história com a mulher. Agora você entende, aquela mulher não era um caso isolado. Era o início de um padrão. Toda vez que alguém é acusado, culpado, ridicularizado ou abandonado, Jesus se abaixa e escreve no chão. Escreve a verdade sobre a pessoa, sobre você. Você fecha os olhos e se vê novamente naquela cena do templo onde os homens estavam prontos para apedrejar. Mas dessa vez, você está entre eles. Você é um dos que segura uma pedra, talvez contra si mesmo. Mas Jesus escreve, e um a um os acusadores se vão. Inclusive o mais cruel de todos, aquele que mora na sua cabeça. Você abre os olhos, e o lugar mudou de novo. Agora você está numa praia. O mar está calmo, a areia é fina.
O céu está rosado, como no fim de tarde de verão. Há uma fogueira acesa e peixes sendo assados exatamente como na cena em que Jesus aparece para Pedro após a ressurreição. Você reconhece a cena, mas desta vez, você é Pedro. Você sente o peso do fracasso no peito, o gosto amargo de quem prometeu e não cumpriu, de quem disse, eu nunca vou te negar, e depois fez exatamente isso. Jesus se aproxima. Ele não precisa te lembrar do que aconteceu. Ele só pergunta, você me ama? A pergunta bate diferente agora, porque você sabe que Jesus não está perguntando por causa dele, está perguntando por sua causa, para você escutar a resposta da sua própria boca. Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Você responde quase num sussurro. Ele sorri. Então continue. Escreva. Caminhe. Alimente outros. Você ainda tem propósito. E nesse momento a cena da praia se mistura com aquela do chão sagrado de palavras. Você entende que essas visões não estão em sequência, mas em camadas. Estão todas acontecendo dentro de você ao mesmo tempo. Você começa a andar de novo, só que agora cada passo que dá novas palavras surgem no chão. Mas elas não vêm de Jesus, elas vêm de você. Cada passo é uma confissão. Um versículo que você lembra, um pedido escondido, uma oração não dita, uma risada esquecida, um perdão difícil. Você olha para trás e vê que deixou um rastro de palavras. E o mais surpreendente, Jesus está andando atrás de você, mas ele não pisa por cima das palavras. Ele as lê, ele honra cada uma. Você se vira para ele e pergunta meio tímido, eu posso mesmo escrever aqui? Ele ri. Um riso sereno daquele tipo que você só ouve quando alguém ama você de verdade. Este chão sempre foi teu, ele responde. Eu só comecei a escrever primeiro para te lembrar de quem você é. Você respira fundo. Você não está mais tentando decifrar o que Jesus escreveu para aquela mulher. Você entendeu. Entendeu que ele escreveu para todos, que cada risco na areia era uma rachadura nos muros da condenação, que ele desenhou escape onde só havia sentença, e agora você quer escrever também. Você pega o galho outra vez, dessa vez com segurança, e escreve, eu aceito o amor que não mereço, e o chão brilha de novo, mas diferente das outras vezes. Desta vez o brilho não está só na areia, está em você. A brisa sopra mais suave agora, como se até o vento tivesse parado para prestar atenção no que você acabou de escrever. Eu aceito o amor que não mereço. Você olha para essa frase com um certo receio. Não porque está arrependido de tê-la escrito, mas porque é a primeira vez que você se permite acreditar de verdade nisso. Que é amado assim, sem cláusulas, sem performance, sem currículo aprovado. Jesus está ali parado ao seu lado, olhando o mesmo chão que você. Ele não fala nada, mas o silêncio dele não é ausência. É presença intensa, tipo aquele amigo que senta ao seu lado em silêncio só para dizer, tô aqui. Você fecha os olhos por um instante, e quando abre novamente o cenário, muda mais uma vez. Agora você está em um deserto. O sol é dourado, a areia escorre entre seus dedos e o ar carrega aquele cheiro seco de lugares onde o tempo passa mais devagar. E você ouve vozes, antigas, antiguíssimas. Maná, água da rocha, a coluna de fogo, são ecos, memórias do povo que caminhou por aqui antes de você. O povo que murmurou, que teve medo, que se perdeu, mas que mesmo assim foi cuidado todos os dias. Eles também escreveram no chão, só que com pegadas, pegadas de dúvida, de teimosia, de cansaço, mas também de fé. E o chão lembra, a areia ainda guarda esses registros mesmo depois de séculos. Você caminha devagar. O calor é real, mas não te sufoca. Há algo de sagrado nesse deserto. Ele não é punição, é processo. E quanto mais você anda, mais percebe que está refazendo os passos de quem veio antes de você. Moisés, Elias, Davi fugindo de Saul, Jesus sendo tentado. Todos passaram por desertos.
Todos tiveram um momento em que a única coisa que restava era escrever no chão. Jesus aparece novamente. Mas agora, ele não está ao seu lado. Está à sua frente. Ele segura uma tábua de pedra em uma das mãos e um galho na outra. Você se aproxima e ele sorri. Não é sobre a pedra, é sobre o pó. Você franze a testa confuso. E ele continua como quem entrega um segredo. A lei foi escrita na pedra, mas a graça no chão. Porque a pedra cobra, mas o chão acolhe. Você quase cai de joelhos com essa frase. Porque ela explica tudo. A mulher, os acusadores, você. Jesus não escolheu escrever no muro, nem em uma tábua de mandamentos. Ele escreveu no chão, no lugar mais baixo, no lugar onde qualquer um pode alcançar. Você se abaixa e encosta a testa na areia, não por drama, mas porque algo dentro de você finalmente se rende. Você não precisa mais provar nada. Você não precisa mais entender tudo. Você só precisa lembrar do chão. Quando você se levanta, vê ao longe um grupo de crianças correndo na areia. Elas estão brincando de escrever palavras com os dedos. Algumas palavras são erradas, outras nem fazem sentido, mas elas estão sorrindo. E Jesus corre com elas, rindo alto, tropeçando de propósito só para fazer graça. E então ele chama você com um aceno e diz: vem ver o que elas escreveram. Você se aproxima e as palavras são simples. Jesus é meu amigo. Hoje eu não chorei. Obrigada por me amar. Você sente uma emoção estranha, uma vontade de rir e chorar ao mesmo tempo, porque percebe que essas crianças entenderam algo que você passou a vida inteira tentando alcançar a leveza da fé. Jesus se ajoelha e escreve algo mais com uma letra grande e redonda. Quem não for como uma criança não entrará no reino. Você se senta na areia e começa a desenhar também. Não só palavras, mas linhas, nuvens, uma cruz, um coração, uma casa. E no meio de tudo isso, uma porta aberta. Jesus aponta para a porta e pergunta: quer entrar? Você hesita, porque sabe que para entrar vai ter que deixar algumas coisas para trás. Expectativas, autodefesas, 1 ou 2 medos de estimação. Mas você também sabe nada do que vai embora se compara ao que espera do outro lado. Então você se levanta, caminha até a porta e atravessa. E do outro lado, o chão continua. Sim, ainda é areia, mas é diferente. A grama nascendo nas bordas, flores brotando. O chão que antes só recebia palavras agora devolve vida. Jesus aparece de novo, como sempre, como se ele nunca tivesse saído. Agora escreve de novo, ele diz. Você pega o galho, mas hesita. O que eu escrevo agora? Ele sorri, inclina a cabeça e responde: escreve o que você acredita, mesmo quando ninguém mais acredita. Você respira fundo. Escreve. Eu ainda espero. Assim mesmo. Sem complemento. Sem justificativa. Sem garantia de que vai dar certo. Você escreve esperança crua. E isso por si só já é milagre. O chão brilha outra vez. E agora do brilho surgem novas palavras escritas por mãos invisíveis como ecos do céu. A esperança não nos decepciona. Você fecha os olhos e deixa essa promessa se instalar dentro de você como um alicerce. O chão já não é apenas areia. Agora é altar. E você está pronto para continuar caminhando. Porque agora você sabe, onde quer que Jesus esteja, sempre haverá chão para escrever. Você caminha por esse novo chão que parece feito de promessa e poesia. A areia é a mesma, mas não é mais seca. Agora ela guarda sementes. Você sente sob os pés um solo que ouviu muitas histórias e absorveu muitas lágrimas e mesmo assim floresceu. Ao longe uma árvore, imensa, solitária, mas cheia de sombra, e sob ela uma mulher, não a mesma da história com os fariseus, mas ainda assim muito familiar. Ela está sentada com uma jarra do lado, encarando o chão. Você reconhece a cena, é a mulher samaritana, a do poço.
aquela que encontrou Jesus sem esperar, aquela que carregava sede antiga e respostas incompletas. Jesus já está com ela, sentado, calmo, sem moralismo, só presença. Você se aproxima devagar como quem não quer interromper um momento sagrado, e percebe que o chão ao redor dela também está coberto de palavras, mas dessa vez não foram escritas por ele, foram derramadas por ela. Palavras como vergonha, rejeição, 5 maridos sozinho. Ninguém me entende. Você engole em seco, porque vê muito de você nessas palavras também. Talvez com outros nomes, outros contextos, mas o mesmo eco, aquela sensação de carregar histórias que ninguém quer ouvir, de ter passado por coisas que é melhor deixar escondidas, engavetadas, esquecidas no fundo da alma. Jesus, com uma gentileza que desarma qualquer defesa, apenas diz para ela: se você soubesse quem está te pedindo água, e nesse momento parece que ele está falando com você também, porque você tem carregado jarras, tentado saciar sede com aquilo que nunca realmente resolve, tentado se convencer de que está tudo bem enquanto o deserto interno só cresce. Mas então, Jesus escreve de novo, no chão ao lado da mulher, e a palavra é só uma fonte. Você observa como aquela única palavra muda tudo. Porque Jesus não chamou a mulher de pecadora, nem de confusa, nem de fracassada em relacionamentos. Ele chamou ela de fonte. Ele reescreveu a identidade dela. E você entende que é isso que ele faz, com todos, com você. Ele não finge que os erros não existem. Ele só não os coloca como título da sua história. Você observa a mulher levantar. A jarra fica para trás, como se não precisasse mais dela, e ela corre sorrindo, gritando para os outros: encontrei alguém que me disse tudo o que já fiz. E mesmo assim ela sorri, porque quando Jesus revela, ele não envergonha, ele cura. Você respira fundo, pega seu galho e escreve de novo, como quem participa ativamente dessa nova lógica do céu: eu não sou minha vergonha. E você escreve mais embaixo: eu sou fonte. O chão vibra com essas palavras. Jesus olha para você e diz: está começando a acreditar, né? Você responde com um sorriso meio torto, meio emocionado, meio incrédulo: tô tentando. E ele completa: isso já é fé. Você continua andando. E agora vê ao longe uma grande praça, muita gente, movimento, risos, pregações acontecendo, milagres, mas também disputa, confusão. Uns vendendo coisas, outros tentando se promover. A bagunça da vida espiritual institucionalizada. Jesus entra na praça e vai direto ao centro. Lá tem uma criança sentada tentando desenhar algo no chão com um pedaço de giz. Mas os adultos passam por ela sem ver. Pisam em cima dos rabiscos. Ignoram completamente. Você se abaixa para ver o que ela estava desenhando. É uma cruz. Mas não uma cruz dolorosa. É colorida, tem corações ao redor, tem raios de sol, tem a palavra amor escrita várias vezes meio torta. Você olha para Jesus como quem pergunta: isso aqui, isso ainda tem valor? E ele responde sem hesitar: tem mais verdade nesse rabisco do que em muitos sermões gritados. Você se senta ao lado da criança e começa a desenhar com ela. Você entende de uma vez por todas que escrever no chão não é só um gesto profético, é um ato de resistência, de ternura, de fé silenciosa. Jesus se junta a vocês, e ali os três formam um pequeno trio de artistas da alma, desenhando esperança em solo duro. Mas então, uma sombra cobre o chão. Um grupo de homens se aproxima, com roupas religiosas, rostos sérios, vozes firmes. Isso aqui é bagunça, um deles diz. Onde está a reverência? Você sente seu coração se apertar. O velho medo volta. Eu tô fazendo errado de novo. Será que isso aqui não é espiritual o suficiente? Jesus se levanta devagar com a calma de quem conhece o fim da história. Ele não discute, não cita textos. Ele simplesmente abaixa e escreve no chão. Dessa vez ele escreve mais devagar. Cada letra uma batida do coração.
Misericórdia quero, e não sacrifícios. O grupo fica em silêncio. Um a um vão embora, e você entende que Jesus não muda o mundo gritando mais alto. Ele muda o mundo escrevendo em lugares onde ninguém prestava atenção. Você olha para o chão agora repleto de palavras, desenhos, declarações, confissões, rabiscos de crianças, versículos que viraram tatuagem no pó. Tudo ali é memória e milagre. E você sabe o chão é sagrado, porque foi escolhido por Jesus como o lugar onde ele revela o céu. Você pega seu galho e escreve só mais uma coisa por hoje. Eu pertenço a esse chão, e no fundo você sabe, é esse chão que agora pertence a você também. Você está ali ainda com o galho na mão olhando para o chão que já virou um mosaico de histórias. De longe parece bagunça como um caderno rabiscado de criança, mas de perto é uma tapeçaria divina. Cada linha, cada curva, cada letra meio torta tem significado, tem vida, tem fé. Você passa os dedos por algumas palavras, já quase apagadas. Perdão, recomeço, sou amado. O tempo tenta apagar sim, mas tem coisas que uma vez escritas com fé ficam gravadas até nas partículas invisíveis do ar. Jesus reaparece caminhando ao seu lado, sem aviso. Como quem nunca foi embora, só esperava você notar que ele ainda está por perto. Cansado, ele pergunta com um meio sorriso. Você pensa em mentir, dizer que está de boa, que está firme e forte. Mas o olhar dele atravessa todas as suas respostas ensaiadas. Tô. Um pouco você admite. Jesus se senta no chão, cruzando as pernas como uma criança. E aponta para a terra. Escreve sobre isso também. Você hesita. Sobre o cansaço? Sim. Sobre o que você sente quando ninguém está vendo. Sobre o que você carrega quando não tem plateia. Você olha para o chão e começa a escrever. Estou tentando, mas está difícil. Tenho medo de falhar. Às vezes me sinto sozinho, mesmo cercado de gente. E logo depois, como se alguém tivesse respondido na mesma areia, aparecem palavras que não foram suas. Venham a mim, todos os cansados. Eu vos aliviarei. Você fecha os olhos por um momento, e quando abre, está em um jardim. Mas não é qualquer jardim. É o Getsêmani. A noite é densa e o ar está carregado de tensão. Você sente a ansiedade, o peso da iminência, a respiração presa. E ali está ele, Jesus, sozinho, ajoelhado, suando gotas de sangue. Você reconhece a cena claro, mas nunca imaginou que sentiria ela tão de perto. Ele está escrevendo no chão de novo, só que agora com os próprios dedos cavando a terra molhada como se tentasse segurar o tempo com as mãos. Você se aproxima em silêncio e vê o que ele escreveu. Se possível, passa de mim este cálice. Você engole em seco, porque por um momento você se esqueceu que até Jesus se sentiu à beira do colapso, que até ele orou pedindo saída, que até ele escreveu em desespero suas palavras mais humanas. E ainda assim, logo abaixo dessa frase, ele completou: mas seja feita a tua vontade. E você sente, você entende. Fé não é ausência de angústia. Fé é confiar mesmo quando tudo em você quer correr. Jesus se levanta e com olhos marejados e voz firme diz para você: escreve sua vontade, mas deixa espaço para a graça continuar a história. Você obedece e escreve: eu queria que fosse mais fácil. E deixa um espaço em branco logo abaixo. Silêncio. E então, lentamente, palavras começam a aparecer no chão, sem você tocar. Mas estou contigo todos os dias. Você respira, fundo, como quem volta à tona depois de quase se afogar. O jardim se desfaz, e agora você está em um caminho de pedras. É manhã, tem neblina, e ao seu lado 2 homens caminhando e discutindo sobre tudo o que tinha acontecido. Eles falam de cruz de sepulcro de um corpo que sumiu, de esperança quebrada. Você percebe, é o caminho de Emaús. Você decide segui-los, caminha atrás deles ouvindo, e logo um terceiro homem aparece e começa a andar com eles. Você já sabe quem é, né? Mas eles não reconhecem. Jesus caminha com eles, faz perguntas, explica as escrituras,
Vai costurando história com história como quem borda esperança com linha dourada. E você percebe algo genial, mesmo ressuscitado, mesmo glorioso. Ele ainda escolhe andar, falar devagar, escrever com palavras comuns. Quando chegam ao destino, eles o convidam para entrar. E quando ele parte o pão, bum, tudo muda. Eles o reconhecem. E então, do nada, ele some. Mas o que fica é mais forte que a presença física. Você vê os dois homens se olhando e dizendo: nosso coração ardia quando ele falava. Você também sentiu isso. Você escreve no chão de pedra com o que tem em mãos. Um caco, talvez. E escreve rápido antes que o momento vá embora. Mesmo quando não reconheço, ele está comigo. E sente um arrepio. Porque isso muda tudo. De volta ao seu caminho, você percebe que não está sozinho. Outros surgem. Gente que também carrega galhos nas mãos. Gente que também escreve. Gente que entendeu que o chão não é só poeira, é diário. E você sorri. Porque no fundo, você sempre soube, essa fé vivida no chão é muito mais firme que qualquer teoria do alto. Você abaixa uma última vez naquela parte do caminho e escreve com toda a sua alma: mesmo quando tudo parece perdido, eu continuo crendo. E o chão responde, com luz, com paz, com promessa. Você está com o galho ainda na mão, mas agora ele já não é só um galho. Virou um instrumento, quase como uma extensão do seu coração. Com ele você tem escrito medos, descobertas, esperanças, e de alguma forma cada palavra escrita no chão tem devolvido algo em troca. Uma paz, uma resposta, um abraço invisível. Mas o caminho continua, e agora você chega em uma colina. Não precisa que ninguém diga onde você está, você já sabe. O ar muda, a atmosfera pesa, e o chão aqui parece ainda mais sagrado. Você está no Gólgota. E sim, é difícil. Porque até agora mesmo, nas partes mais tensas da jornada, havia algo terno, um consolo, uma promessa de que tudo ia dar certo. Mas aqui é dor crua. É real demais. Você sente o vento cortando como se cada rajada fosse um sussurro das últimas palavras de Jesus. Você se aproxima da cruz, e o que mais te impressiona não é o sangue nem as feridas. É o olhar. Jesus ainda está olhando para você, mesmo pendurado, mesmo exausto, mesmo morrendo. E então você vê que sim, até aqui ele escreve, não com as mãos, mas com o próprio corpo. Cada gota, cada lágrima, cada silêncio, tudo diz algo. Você ouve as palavras, aquelas famosas, aquelas pesadas, aquelas definitivas. Pai, perdoa-lhes. Você escreve isso no chão, com mãos trêmulas. Perdoa-lhes. E depois, sem nem pensar, perdoa-me também. Porque você entende ali que essa cena não é só histórica, é pessoal. Essa cruz também é por você. Você se senta, olha ao redor. Há soldados dividindo roupas, um ladrão gritando de um lado, outro pedindo socorro do outro, e Jesus responde ainda com o mundo desabando: hoje estarás comigo no paraíso. Você escreve, mesmo aos 45 do segundo tempo, ele ainda salva. E sente algo dentro de você se aquietar. O céu escurece, o chão treme, e Jesus solta o último suspiro. Está consumado. Você quer correr. Quer fazer alguma coisa, mas não tem o que fazer. Só resta observar. Então você escreve como quem precisa registrar. Ele terminou o que começou. E guarda essa frase como um escudo. Porque há coisas na sua vida que parecem inacabadas. Sonhos deixados de lado. Relacionamentos quebrados. Promessas que você não sabe mais se vai viver. Mas se Jesus consumou então tudo, pode ter fim redentor. Você acorda do choque quando vê dois homens chegando. Um deles é José de Arimateia, o outro, Nicodemos. Sim, aquele. O que veio de noite com medo. Agora está aqui no claro, com coragem, trazendo especiarias, cuidando do corpo. E você pensa, quem diria que o tímido se tornaria cuidador? Você escreve isso. Até os mais discretos se tornam valentes na hora certa. E de novo sente esperança. Você segue até o sepulcro. Está vazio. Porque colocaram o corpo lá, mas agora
Agora tudo está em silêncio. E você entende que o silêncio também é uma escrita, uma pausa divina, um espaço em branco entre duas frases, um intervalo cheio de promessas. Jesus não escreve nesse momento, mas você sente que o chão já está preparado para o que vem. Na beirada do túmulo, você escreve com reverência. Sexta é escura, mas o domingo vem, e então o chão se ilumina. Uma luz suave dourada começa a se espalhar. Não é manhã ainda, mas é como se o céu já estivesse piscando esperança. Você escuta passos atrás de você e uma voz familiar. Por que procuras entre os mortos aquele que vive? Você se vira e não há mais dúvidas. Ele ressuscitou. Mas olha só, antes mesmo de aparecer em meio à glória, Jesus decide aparecer no jardim. Para uma mulher, sozinha, chorando. Maria, você observa de longe. Ela não reconhece ele de primeira. Acha que é o jardineiro. Mas então, ele diz o nome dela, Maria, e é como se tudo dentro dela voltasse a pulsar. Você escreve, Jesus me chama pelo nome, e sente as lágrimas escorrerem, mas não de tristeza. É algo mais profundo. É reconhecimento. É reencontro. Jesus olha para você, sorri e diz, vai dizer aos outros. Você hesita, mas o que eu digo? Que estou vivo, que o amor venceu, que a história continua. Você anota tudo isso como quem grava para sempre. A história continua, e você entende que sua jornada ainda tem chão, que ainda tem muito o que escrever. Você levanta, segura firme o galho. Ele ainda serve. E o chão? Bom, o chão está mais fértil do que nunca. Você caminha, pronto para o que vem. Você está andando de novo. A areia está mais leve, o vento tem cheiro de manhã nova. E o céu parece que tomou um café bem forte porque está brilhando com vontade. Ainda assim, o mundo parece meio em silêncio, tipo quando alguém volta de uma viagem e não sabe bem o que fazer com a mala aberta no meio do quarto. Mas você sabe que não acabou. Porque mesmo depois da cruz, do túmulo, da ressurreição, ainda tem coisa para ser escrita. E você percebe isso quando chega numa casa trancada, as janelas fechadas, as vozes baixas. Os discípulos estão lá dentro e, sinceramente, estão morrendo de medo. Você cola o ouvido na parede de barro, como quem escuta uma música muito baixinha. Alguém diz, e se eles vierem atrás da gente? Agora outro responde, e se tudo aquilo foi só esperança demais? E então, no meio daquele medo, Jesus entra. Assim, simples assim, sem abrir porta, sem pedir licença. Ele só aparece. Paz seja convosco. E todo mundo congela. Até você. Porque cá entre nós quem entra num lugar trancado e começa a conversa com paz. Mas aí ele mostra as mãos, o lado, as marcas, e aquele clima pesado vira festa. Você escreve no chão ali mesmo com um sorrisinho meio besta. Nem portas trancadas impedem Jesus de entrar. Mas tem um que não está na sala. Tomé. Ele perdeu o momento. E quando os outros contam, ele solta aquele clássico, só acredito vendo. Você não julga. Já foi Tomé também. Muitas vezes. Uma semana depois, Jesus volta. Só para ele. Não reclama, não faz discurso. Só estende a mão. Toca aqui, Tomé. Você vê os olhos de Tomé se enchendo d'água. Ele toca e depois só consegue dizer, Senhor meu e Deus meu. Você escreve com força, quase furando a terra. Jesus respeita até minhas dúvidas. E nesse momento algo dentro de você se solta. Uma pressão que nem sabia que carregava. Como se fosse permitido sentir, questionar, demorar para entender. E Jesus ainda solta uma pérola. Bem-aventurados os que não viram e creram. Você anota essa também, porque convenhamos, ela foi escrita para você. A cena muda. Você está à beira de um lago agora, o mesmo onde tudo começou. Pedro e os outros estão no barco pescando, como se tentassem voltar ao que conheciam. Mas você percebe depois de tudo o que aconteceu, o normal já não serve mais. Eles pescam a noite toda e não pegam nada, nadinha. E então lá vem ele,
De novo. Na praia. Joguem a rede do outro lado. Eles obedecem. E a rede quase arrebenta. Pedro não espera. Se joga na água e nada até a margem, como quem não aguenta ficar longe nem mais um segundo. E ali na areia tem peixe assando pão quentinho. E um silêncio bom. Jesus olha para Pedro. E você sente o peso do momento. Pedro, tu me amas. Pedro hesita. Tu sabes que te amo. Jesus repete 3 vezes. E você entende. Não é punição. É cura. 3 negações. 3 declarações de amor. Você escreve com cuidado. Jesus reescreve até as minhas quedas. Pedro chora. E não é vergonha. É libertação. Jesus sorri. Apacenta minhas ovelhas. E você vê o que está acontecendo ali. Pedro, o impulsivo, o que prometeu e falhou, está sendo restaurado. Reempoderado. Não para ser o mesmo, mas para ser melhor. Você escreve mais uma. Depois da dor vem o chamado. E do nada você sente algo mudando. Como se o tempo acelerasse. Os discípulos estão juntos outra vez num lugar alto. Jesus está no meio deles radiante, mas diferente, como quem já está a meio caminho do céu. Ele dá instruções, fala sobre o Espírito Santo, diz que eles vão receber poder, que serão testemunhas até os confins do mundo. Você tenta anotar tudo, mas é muita coisa. Parece que cada palavra dele vira um eco eterno. E então, ele começa a subir. Você arregala os olhos. Os discípulos também. Ninguém pisca. Até que uma nuvem o esconde. Silêncio. 2 homens de branco aparecem como se tivessem vindo direto do backstage do céu. Porque estão olhando para o alto, ele vai voltar. Você ri sozinho. Porque, claro, você também estaria olhando. Com a boca aberta e o coração pulando. Você escreve a última do dia. Ele subiu, mas prometeu voltar. E essa promessa, essa promessa, é o que mantém seus pés firmes no chão e os olhos sempre atentos para o céu. Você se levanta, sacode o pó das roupas e respira fundo. O chão ainda está aí. A história ainda continua. E você ainda tem muito o que escrever. Você ainda sente a poeira da última colina no rosto. O céu, agora mais calmo, parece guardar um segredo. Jesus subiu sim, mas você não subiu com ele. Você ficou. E junto com os outros caminha pelas ruelas de Jerusalém até aquele cenáculo familiar. A mesma sala onde tantas promessas foram feitas. Só que agora ela está cheia de expectativa. Você entra devagar. Os discípulos estão ali, mas não estão parados. Estão esperando. Orando, alguns em silêncio, outros murmurando salmos, todos juntos, como se finalmente tivessem entendido que unidade é o começo de qualquer milagre. E você se senta, encosta na parede, pega seu galho e escreve. Esperar também é obedecer, mas a espera não é longa. De repente o teto geme, o ar se enche de som, não de trombetas, mas de vento, um vento impossível. Não vem da janela, não sopra do vale, vem de dentro, do alto, de todo lado. Você se encolhe por instinto, mas o medo dá lugar a assombro, porque você vê línguas de fogo surgirem e repousarem sobre cada um. Eles começam a falar, mas não é só fala, é como se suas bocas fossem canais diretos com o céu. Idiomas diferentes, frases que seus ouvidos não entendem, mas sua alma reconhece. Você escreve quase tremendo. Quando o céu fala, até o impossível entende. Lá fora o barulho atrai uma multidão. Gente de todo canto. Confusão total. Alguns acham lindo. Outros, nem tanto. Estão bêbados, grita alguém com sarcasmo. E Pedro, sim Pedro, o mesmo que se escondeu de uma serva semanas atrás, agora se levanta com os olhos em chamas. Ele prega. Você nunca ouviu alguém falar assim. Com autoridade, mas sem arrogância. Com clareza, mas cheio de mistério. Ele fala de Joel, fala de Davi, fala de Jesus, fala de arrependimento. Arrependam-se e sejam batizados. E milhares, milhares mesmo respondem. O chão de Jerusalém não tem mais poeira, agora tem lágrimas, muita água e um som novo, alegria. Você escreve entre os pés que passam apressados.
O Espírito transforma covardes em corajosos. A comunidade nasce ali, não como uma empresa, não como um clube, mas como uma família. Eles dividem o pão, dividem o riso, dividem os problemas. Ninguém diz isso é meu. Todos vivem como se Jesus ainda estivesse entre eles porque de certa forma ele está. Você anda pelas ruas, observa viúvas recebendo sopa, crianças aprendendo canções novas, idosos sorrindo de novo. Você escreve, o amor virou rotina. Mas é claro, nem tudo é perfeito. Com o crescimento, vêm também os desafios. Você vê Ananias e Safira mentindo. Não para qualquer um, mas para Deus, tentando parecer mais generosos do que realmente são. E você sente um calafrio. Eles caem mortos, ali mesmo. E o povo todo treme. Você escreve com a mão firme. Deus ama, mas também é santo. É o tipo de coisa que ninguém coloca em adesivo de carro, mas que precisa ser lembrada. Mesmo assim, a igreja continua. Pedro cura um aleijado na porta do templo. E você, claro, está ali assistindo. O homem salta, dança, grita, mama. E Pedro, com aquele jeitão, diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Você quase solta um amém alto demais e depois escreve: o pouco com Deus vira muito. Só que quanto mais luz brilha, mais as sombras se incomodam. Os líderes religiosos ficam furiosos. Prendem Pedro e João. Mas o povo viu demais para esquecer. E os dois, ao invés de se calarem, pregam dentro da prisão. Você se aproxima das grades e escuta. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Você escreve quase em lágrimas. Obediência maior que conveniência. E percebe que sim, a história não parou na cruz. Ela se multiplicou. Você vai dormir naquela noite num canto da cidade. Usa o galho como travesseiro. E mesmo deitado, escreve mais uma. O espírito é o novo andarilho da história. Você fecha os olhos, mas o coração continua desperto. A história está viva, pulsando, escrevendo-se nos corações. E o chão? Bom, o chão nunca foi tão fértil. Você acorda com barulho de pedras sendo varridas. As ruas estão agitadas. Mas não é festival nem mercado, é agitação de tensão. Gente correndo para lá e para cá, vozes sussurrando nomes, olhares desconfiados. A igreja está crescendo, sim, mas isso também significa uma coisa. Ela começou a incomodar. E você está no meio disso. A poeira da manhã ainda nem assentou quando você ouve o nome de Estevão. E não em oração, nem em louvor. É grito mesmo. Fúria. Estevão, um dos 7 escolhidos para servir às mesas, isso mesmo, aquele que servia pão e ajudava viúvas com dignidade, agora está diante de uma multidão pronta para matá-lo. Você se espreita entre os curiosos, senta na beirada de uma pedra e escreve com o galho: ser cheio do Espírito não te poupa da dor. Mas o rosto dele é diferente, calmo, brilhando até, como o de um anjo. Ele fala da história inteira, de Abraão a Moisés, de Davi a Jesus. Mostra que tudo, absolutamente tudo, apontava para agora. Mas quando menciona Jesus à direita de Deus, os corações endurecem. As pedras começam a voar. Você quer gritar e impedir correr. Mas Estevão, ele ora. Sim, ora. Senhor, não lhes imputes este pecado. E você chora, porque já ouviu essa frase antes. Saiu da boca de Jesus. Você escreve com a mão trêmula: perdoar até quem te apedreja é coisa de céu. Estevão cai, mas algo no ar muda. Uma semente caiu com ele, e parado ao lado, com as roupas dos apedrejadores aos pés, está Saulo. Você olha para ele, jovem, zangado, brilhando de zelo, um perseguidor, mas o galho em sua mão parece latejar, como se dissesse: guarda esse nome. E você escreve: até os inimigos de hoje podem ser os líderes de amanhã. O clima em Jerusalém piora. A perseguição explode. A igreja se espalha. E não por opção, mas por necessidade. Só que aí acontece o inesperado. A palavra vai junto. Você viaja com Filipe até Samaria. Lugar estranho, povo desprezado por muitos judeus. Mas o Espírito Santo não conhece fronteiras sociais.
Lá você vê um povo ferido sendo curado, aleijados pulando, demônios fugindo. Você escreve entre as palhas de uma cabana: boas notícias não respeitam muros, mas Deus ainda tem mais planos. Um anjo aparece. Filipe deve ir para o deserto, e você vai junto, claro. No meio do nada surge uma carruagem, e dentro dela um homem importante eunuco da Etiópia, lendo Isaías, mas sem entender. Entendes o que lês? Como poderei se não houver quem me explique? E então, começa a mágica. Filipe sobe, explica, aponta para Jesus em cada linha do texto. E o homem crê. Do nada aparece água no deserto, olha isso, e ele diz: o que me impede de ser batizado? Você quer gritar: nada, cara, nada. E ele mergulha. Você escreve com o coração transbordando. O evangelho chega até quem o mundo esqueceu. Quando Filipe some levado pelo Espírito, você fica ali um pouco, olhando para o céu, e sente que o plano de Deus é maior do que sua compreensão. Mas aí, você é puxado de volta para Jerusalém, porque agora o tal Saulo, sim, ele está a caminho de Damasco, com ódio, com autorização, pronto para prender, bater, apagar os que seguem Jesus. Só que o céu tem outros planos. Você caminha ao lado da caravana, até que, uma luz, tão forte que até você precisa cobrir o rosto. Saulo cai. Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Silêncio. Quando ele se levanta, não vê nada. Literalmente, cegueira divina. 3 dias de escuridão, jejum e espera. E você escreve sentado ao lado de um poço. Às vezes Deus te para te enxergar melhor. Enquanto isso, Ananias, um discípulo simples, recebe um chamado ir até Saulo. Senhor, esse homem perseguiu a gente. Vai, ele é instrumento meu. E lá vai Ananias, tremendo, mas obediente. Irmão Saulo, você sente o choque daquele irmão, o toque, a cura, o batismo. E ali mesmo na casa de Judas, algo novo nasce. Ou melhor, alguém novo. Saulo, agora Paulo. Você escreve como quem sabe que está marcando o começo de algo imenso. Até o perseguidor se torna proclamador. O chão continua recebendo palavras. Mas agora, o Espírito as leva para ainda mais longe. Antíoco, Lida, Jope. Cada cidade vira um ponto de luz no mapa. E você, com o galho que carrega desde o início, entende que a terra mesmo seca é fértil para quem escreve com fé. O céu ainda tem mais capítulos. Mas hoje, você para por aqui e escreve com a ponta encostando fundo. Nada pode parar a história que Deus começou. Você agora está mais longe do que jamais pensou que estaria. De Jerusalém você seguiu cada rastro, cada sussurro do Espírito. E olha só você agora em Cesareia, cidade de soldados, comércio e gentios. Isso mesmo, gente que não é do povo judeu. E você começa a perceber que Deus não está muito preocupado com passaporte. Pedro está ali também. Sim, o Pedro das promessas e das quedas. Ele está hospedado na casa de um tal Simão, curtindo um momento de descanso. Mas Deus, como sempre, gosta de bagunçar o sossego com propósito. Enquanto Pedro sobe ao terraço para orar, você acompanha. Ele está com fome. E é justo aí, entre um desejo por pão quente e um silêncio santo, que a visão vem. Você vê um lençol gigante descendo do céu, cheio de animais impuros segundo a lei judaica, coisas que Pedro nunca tocaria. Mata e come Pedro. De jeito nenhum, Senhor. Nunca comi nada impuro. E a voz insiste: não chames de impuro o que Deus purificou. 3 vezes, só para não restar dúvidas. Você escreve no chão: Deus quebra nossas regras quando quer alcançar corações. E bem na sequência, batem à porta. Soldados, enviados por Cornélio, um centurião, romano, gentio, mas temente a Deus. Você vê o Espírito falando de novo. Pedro hesita, mas vai, e lá vai você também. Na casa de Cornélio, está todo mundo esperando, como se uma série estreasse naquela noite e ninguém quisesse perder o primeiro episódio. Pedro começa a falar. Fala de Jesus, da cruz, da ressurreição.
E então, bum, o Espírito Santo desce. Assim mesmo. Sem batismo, sem ritual. Só desce. Você vê os gentios falando em línguas, glorificando a Deus. Pedro arregala os olhos e diz quase sem acreditar: como podemos negar o batismo a quem Deus já aceitou? E você escreve com o coração pulsando: o céu não pede autorização da tradição. A notícia corre. E adivinha, dá treta. Os judeus convertidos cobram Pedro. Você entrou na casa de gentios, comeu com eles. Pedro responde com calma. Conta tudo. Fala da visão, do Espírito, da evidência que não pode ser ignorada. E então, silêncio. E depois, admiração. Então Deus concedeu arrependimento até aos gentios. Você sorri, porque o até ali é revelador. Como se Deus tivesse quebrado um muro milenar com um sopro. Você escreve quase riscando a pedra. O amor de Deus não tem fronteiras. A igreja agora se espalha com mais força. Antioquia se torna um novo centro. E é lá que os discípulos pela primeira vez recebem um nome que você conhece bem: cristãos. Sim, é ali que o mundo olha para esse povo estranho, que ama até inimigo, que reparte pão e que ora por quem persegue, e diz: eles são como Cristo. Você escreve com letras largas: ser cristão é ser parecido com ele. E em Antioquia também está ele, Paulo, o ex-perseguidor. E agora ele não está sozinho. Barnabé está com ele, um encorajador nato, alguém que olha além do passado, que acredita antes dos frutos. E juntos eles partem. A primeira viagem missionária da história. Você vai atrás, claro, pisando em cidades desconhecidas, ouvindo idiomas diferentes, enfrentando sinagogas e praças. Você vê o evangelho ganhando pernas. E também vê resistência, violência, inveja. Mas Paulo não para. Barnabé também não. E o Espírito? O Espírito está sempre um passo à frente. Em Listra, Paulo cura um aleijado. O povo em choque quer oferecer sacrifício a ele, e Barnabé como se fossem deuses. Eles rasgam as roupas, gritam: somos homens como vocês. Não façam isso. E você anota: milagre não é palco, é ponte. Mas no minuto seguinte, a multidão se vira contra eles. Paulo é apedrejado, deixado como morto. Você segura a respiração. Mas ele se levanta. Não só no corpo, mas na missão. Você escreve: cair não é o fim. Desistir, sim. Eles voltam às cidades por onde passaram, fortalecem os irmãos, escolhem líderes, oram, ayunam. E você vê que não é só sobre converter. É sobre construir, cuidar, permanecer. Você escreve na beirada de uma oliveira: evangelizar é só o começo. E então eles voltam a Antioquia. Cansados, sim, felizes muito, mas com a consciência firme de que a palavra não para. Você se senta à beira do mar. O vento sopra forte, e mesmo assim, você consegue ouvir o eco suave do chamado. Há mais para ir, mais para falar, mais para viver. E você sente que a história não está nem perto de acabar. Você senta numa pedra quente, o sol do Oriente já se esconde no horizonte, e a brisa da tarde vem com cheiro de areia, suor e mudança. A missão ainda não terminou, e você já percebeu: seguir Jesus é menos um destino e mais uma estrada sem fim. Você está em Antioquia, mas Paulo está inquieto de novo. Ele propõe voltar às cidades onde pregaram, reforçar, visitar, cuidar. E você já sabe, vai ter mais caminhada. Só que Barnabé quer levar João Marcos. Lembra dele, aquele que abandonou a missão no meio da viagem anterior. E aí rola a treta. Paulo não quer. Barnabé insiste. E os dois se separam. Você escreve com a ponta do galho, afundando no solo. Até os mais santos discordam. Mas não há ressentimento eterno. Só caminhos diferentes. Barnabé leva Marcos para Chipre. Paulo escolhe Silas. E você o segue pelas trilhas de Síria, Cilícia, até Derbe e Listra. E é lá que você conhece Timóteo, jovem, gentil, meio judeu, meio grego. Paulo o vê e o escolhe. De novo o improvável, a mistura, a graça,
Você escreve observando os olhos atentos de Timóteo. Deus ama treinar corações dispostos. Eles seguem, pregando, encorajando, revisitando. Mas então, Paulo tenta ir para a Ásia. Não dá. Tenta Bitínia. Também não. E você percebe, nem sempre não significa castigo. Às vezes é direção. Uma noite Paulo tem uma visão, um homem da Macedônia pedindo ajuda. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E pronto. Nova missão. Você escreve na areia fina. Deus às vezes fecha portas para mostrar o portão certo. Chegam a Filipos, cidade estratégica de cultura grega forte, cheia de soldados aposentados do império. Num sábado vão à beira do rio, lugar de oração. E lá está Lídia, vendedora de púrpura, rica, inteligente, sensível. Ela ouve, crê, é batizada e abre sua casa. É a primeira conversão na Europa. Você escreve quase sorrindo. O evangelho também cabe nas salas de reunião, mas logo depois mais confusão. Uma jovem escrava possessa começa a gritar atrás de Paulo. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Por dias, até que Paulo se vira. Expulsa o espírito. E isso irrita os donos dela, porque agora sem possessão não tem mais lucro com adivinhações. Você já sabe o padrão: acusação, prisão, vergonha pública. Paulo e Silas são espancados, jogados no fundo da prisão. E você, de novo no escuro, no mofo, no silêncio da cadeia. Só que algo diferente acontece. Lá pelas meia-noite, em vez de reclamação, tem louvor. Sim, você ouve cantos, hinos, vozes feridas mas livres. E então, um terremoto. As correntes se soltam, as portas se abrem. O carcereiro acorda, pensa que os presos fugiram e vai tirar a própria vida. Mas Paulo grita: não faças isso. Estamos todos aqui. E o homem pergunta com lágrimas: o que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa. Você vê esse homem duro, agora ajoelhado, lavando as feridas daqueles que estavam presos por sua ordem. E escreve engolindo um nó na garganta. Às vezes o louvor na dor é o maior sermão. Eles saem da prisão, visitam Lídia e seguem. Tessalônica, Bereia, Atenas. Você anda entre filósofos, gente que ama debate. No Areópago, Paulo prega sobre o Deus desconhecido. Usa até altar pagão como gancho para anunciar o Criador. Alguns zombam, outros dizem, volte outro dia. Mas alguns creem. Você anota, nem todo solo é fértil, mas toda semente tem valor. Chegam a Corinto, cidade de pecado, prostituição, comércio. E é ali que Paulo fica mais tempo. Quase 2 anos. Trabalha como fazedor de tendas, prega no sábado, discute, ensina e forma uma comunidade forte. Mas o cansaço vem, a oposição aperta e Paulo desanima. Então numa noite uma voz: não temas, continua a falar. Eu estou contigo. Você escreve devagar, como quem grava em pedra. Quando Deus diz continua, até o medo se curva. Você já perdeu a conta das cidades: Éfeso, Mileto, Troade. E ali um jovem chamado Eutico cai da janela durante um sermão longo de Paulo. Acontece, morre, mas Paulo o abraça. E ele vive. Você escreve: onde a palavra é vida, até a morte perde força. Você sabe que o fim está perto. Paulo sente também. Em Mileto ele se despede dos líderes de Éfeso, chora com eles, ora com eles, e diz: não vereis mais o meu rosto. Você também sente o nó e escreve com a mão firme: o evangelho é mais importante que a própria vida. E então Jerusalém, prisão, apelação a César, viagem a Roma, naufrágio, mordida de serpente, pregação para reis, mas sempre com os pés firmes, a alma acesa. E você com o mesmo galho, agora gasto quase uma extensão do seu braço. Escreve na areia de Roma. A palavra chegou até os confins da terra. Paulo velho ainda prega, ainda escreve cartas, e você ainda escreve no chão, porque o que começou com Jesus se multiplicou. E ainda se multiplica. Você fecha os olhos e entende aquela pergunta: o que foi que Jesus escreveu no chão?
Talvez a sua história. Talvez a de cada um que ele tocou. Talvez essa que você ouviu até aqui. Agora a noite já chegou por completo. O mundo desacelera. A brisa entra suave pela janela. E você ainda está aqui, com tudo que viveu, tudo que viu, tudo que sentiu. Você caminhou ao lado de Jesus. Você viu os primeiros discípulos tropeçando, aprendendo, crescendo. Você sentiu o pó das estradas, ouviu o som do mar da Galileia e acompanhou o eco dos primeiros passos da igreja pelo mundo. Tudo começou com um gesto silencioso no chão. Um dedo escrevendo na areia, sem uma palavra sequer, mas dizendo tudo, perdoando, ensinando, redefinindo o que é justiça, graça e amor. E você estava lá. Agora é hora de descansar. Talvez enquanto você fecha os olhos, a lembrança de uma frase fique gravada na mente. Um pedaço da história que mais falou com você. Um sopro do espírito que entrou de mansinho enquanto você só ouvia uma voz antes de dormir. Porque sim, Deus ainda escreve. Escreve no chão. Escreve no coração. Escreve nas escolhas pequenas, nos gestos diários, nos atos de fé que ninguém vê. E o mais bonito, ele continua escrevendo em você. Então agora pode se ajeitar na cama. Respira fundo. Sinta a presença de Deus como um cobertor leve que te envolve inteiro, suave, constante e protetor. Feche os olhos. Deixe a paz te envolver. Boa noite.